Bem-vindas de volta aqui no nosso canal do YouTube. Hoje eu vou mostrar para vocês na prática a aplicação de um fio a fio. Claro que eu dei uma acelerada, porque é um procedimento de 2 horas e ia ficar muito grande o vídeo para vocês. Então eu fui colocando algumas partes que seriam as mais interessantes para dar uma acelerada, mas vocês vão conseguir visualizar como que a gente faz na prática, no dia a dia do nosso atendimento aqui no estúdio. Se você não me conhece, eu sou Cláudia Fagundes, trabalho com extensão de cílios já há 12 anos, sou especialista em cílios e sobrancelhas. Me segue lá no Instagram, Cláudia Fagundes BR ou Cláudia Fagundes Academy. Se inscreva aqui no canal e coloque o sininho de notificação aqui para que você receba todos os dias os nossos materiais. Nesse mês de agosto eu estou compartilhando com vocês um vídeo por dia com informações relevantes sobre extensão de cílios. Se você quer saber mais alguma coisa que porventura eu não tenha colocado aqui no meu canal, coloque nos comentários aqui abaixo que eu terei o maior prazer em produzir conteúdo para vocês. Vamos parar de falar e vamos na prática como que funciona? Então segue só o vídeo que eu coloquei para vocês aqui, fio a fio aplicado na prática, para que você visualize como isso funciona na sua bancada de atendimento também. O nosso fio a fio, então, aplicado na prática, você já fez a higienização, você já colocou o pé de gel. Se você reparar bem ali embaixo da minha mão, eu tem 2 fitinhas transpor em cima da sobrancelha da minha cliente. Quando a minha cliente ela tem a pálpebra um pouco caidinha ou muito resíduo de pele, a pelezinha caído ali sobre a raiz do fio natural da cliente, eu coloco a transpor, subo aquela pele, porque quando você vai fazer a extensão de cílios, você precisa ter a visão total dos cílios natural da cliente. Então, da raizinha até a ponta, para que você consiga fazer a acoplagem correta da extensão do fio postiço, tá? Da extensão que você vai colocar na sua cliente. Eu gosto de fazer o trabalho da aplicação na minha cliente, os 2 olhos ao mesmo tempo, tá? Eu tenho como prática começar do canto externo e depois ir para o canto interno. Então, eu vou no canto externo do olho direito, coloco o último fio, depois eu vou no olho esquerdo e coloco também na mesma posição. Eu gosto de fazer dessa forma porque os nossos olhos, eles não são iguais. Os 2 olhos não são iguais, a gente não tem a mesma quantidade de fio, o direcionamento dos cílios natural da cliente também não é o mesmo. Então, quando a gente faz essa aplicação dos 2 olhos ao mesmo tempo, na mesma direção, eu consigo, através da extensão de cílios, deixar o olhar da minha cliente mais parecido um olho com o outro. Então vamos lá, que o meu olho esquerdo, por exemplo, tem mais fio natural do que o olho direito. Eu consigo, se eu fizer dessa forma, trabalhar os 2 olhos ao mesmo tempo, eu consigo colocar a mesma quantidade de fio. Então, se a minha cliente tem 100 fios no olho esquerdo e, sei lá, vamos falar lá que ela tem 80 no olho direito, tá? Isso é só um exemplo, tá? Então, eu tenho que deixar o olho, eu não posso colocar 100 fios do fio a fio no olho esquerdo e 80 no olho direito. Eu tenho que deixar esse olhar parecido. Então, significa que eu vou colocar 80 no direito e eu vou deixar a mesma proporção no olho esquerdo, para que a gente consiga dar a mesma quantidade de volume, se esse for o caso do fio a fio, ou se for do volume russo, por exemplo, a gente coloca os 100 fios, mas eu vou fazer um fan mais cheio no olho direito, para ele dar o mesmo aspecto visual do olho esquerdo, tá? Então, essa prática de você fazer os 2 olhos ao mesmo tempo, eu tenho esse hábito justamente por isso, porque eu consigo deixar o olho da minha cliente mais simétrico, mais proporcional, o visual mais adequado. Então, quando ela abrir o olho, ele vai estar mais parecidinho o olho esquerdo do olho direito. Então, às vezes aquela cliente também tem fio torto, então eu consigo corrigir na aplicação, no direcionamento do fio. Então, minha cliente vai sair do meu atendimento com o olhar parecido, tá? Então, atentem-se sempre a esse detalhe, tá? A gente tem que deixar o mais parecido possível um olho do outro. Claro que 100% a gente não vai conseguir, porque o olho é diferente. Às vezes o olho um é mais caidinho que o outro, um é mais largo, um é mais fechadinho. Então, a gente tem que respeitar, logicamente, a anatomia da cliente, mas tem que deixar ele mais parecido possível. Então, quanto mais parecido, melhor vai ser o resultado da sua extensão de cílios, tá? Eu gosto de trabalhar em relação à pinça. Vamos falar sobre pinça agora. Se vocês repararem bem ali na imagem, eu isolo com uma pinça curva. Eu gosto de trabalhar com a pinça curva porque eu tenho as mãos
trêmulas, tá? A minha mão naturalmente é uma mão um pouquinho mais trêmula. E quando eu trabalho com a pinça curva, que é aquela pontinha, ela é toda curvadinha, eu consigo descansar a minha mão, igual vocês estão vendo na imagem ali agora, eu descanso a minha mão de isolamento na testa da cliente. Então, a minha mão fica posicionada na testa da cliente, eu não tremo, consigo manter o fio isolado e com a mão direita eu vou e aplico o fio postiço. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, com pinça longa e pinça curva. Eu não gosto de trabalhar com pinça reta, mas essa é a minha prática de atendimento, tá? Então, não tem a pinça certa ou a pinça errada, tem aquela pinça que vai ao qual você vai se adaptar melhor para trabalhar. Então, tem profissionais, por exemplo, que gostam de trabalhar com a pinça reta, então pode trabalhar normalmente com a pinça reta. A diferença vai ser a posição da sua mão e a sua postura também. Quanto mais reta a pinça, mais ereta tem que ser a sua posição, né? A sua postura na sua cadeira, e você deve estar mais próxima à sua cliente numa posição mais alta. Quanto mais curva a pinça, você pode ficar num eixo mais baixinho, uma cadeira mais baixinha, e a sua mão vai descansar na testa da cliente, tá? Então, teste todas as pinças que você achar necessário testar e fique com aquela que você consiga trabalhar melhor. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Até o próximo!